Bem-vindos para mais um vídeo, pessoal. Nós vamos falar hoje sobre os efeitos da importação ou da taxação do aço por Donald Trump, principalmente aqui no Brasil. O Brasil, assim como a maioria dos países, foram taxados em 50% de alíquota de importação ou de exportação para os Estados Unidos. Agora vai depender do qual vai ser a atitude que o nosso presidente vai tomar aqui em taxar também as importações. Porque, claro, nós importamos aço de outros países também. Pode ser que o nosso país, nosso presidente resolva taxar também essas importações. Que eu acho que pode acontecer isso aí também, tá? Acho mais provável ele usar a reciprocidade para taxar também os americanos e o restante do mundo, porque afinal de contas, um dos maiores mercados nosso, que nós mandamos para lá por ano mais ou menos 7 bilhões de dólares, tá? Só nesse material pode. Mas antes de continuar falando, pessoal, da tarifa do aço que está atingindo o Espírito Santo, se inscreva no nosso canal, curte, comente e compartilhe, tá bom? Foi afetado por isso aí, já está falando, é o Espírito Santo. Esse estado aí, desculpa, pra vocês terem uma ideia, ele gira o mercado lá só de produção de aço lá, o Espírito Santo gira mais ou menos em 1 bilhão e 800 milhões. Então, é um valor considerável, tal. E uma das maiores produtoras de aço do mundo e a maior produtora de aço do Brasil, a ArcelorMittal, quer fazer um investimento lá. Só que a ArcelorMittal vai trabalhar com o quê? Mais com o mercado nacional e com a América Latina. Então, para eles é interessante que de repente o presidente Lula taxe o aço que é importado. Então, para eles vai ser bom. Eles não vão ter uma concorrência tão acirrada aqui no nosso país. Então, para a ArcelorMittal vai ser boa essa taxação. Eles querem investir só no estado do Espírito Santo mais ou menos 4 bilhões de reais, tá? Nos próximos anos. Ele quer montar a fábrica, já está fazendo estudo já para montar essa fábrica e provavelmente vai começar essas obras, que o projeto está encaminhado para tocar em frente, porque eles querem ganhar mais ainda. Eles são líderes aqui no Brasil e querem ganhar também toda a América Latina. Então eles vão investir para tentar ganhar. E se taxar o aço importado, que eu acho que é o que vai acontecer, vai ser melhor para a Arcelor. Eu acho que vai ser melhor e com certeza vai ser melhor para eles, porque eles vão poder vender mais aqui no mercado interno e também na América Latina. Eu vou ler uma reportagem para vocês, que é do jornal lá da região, a Gazeta, que fala sobre as implicações da taxação lá no Espírito Santo, que estão acontecendo já, tá? Então eu vou dar uma lida nessa matéria para vocês, e eu vou colocar o folder para vocês aqui, tá? Para vocês, quem quiser dar uma olhada depois, dar uma lida, eu vou deixar para vocês o folder aí, tá? Tarifa de 50% sobre o aço nos Estados Unidos. Veja o impacto das tarifas. Veja o impacto para a economia do Espírito Santo. O Estado é um dos principais responsáveis pela exportação dos produtos do Brasil para o país da América do Norte. O aumento nas tarifas sobre importação de aço, alumínio e derivados nos Estados Unidos entrou em vigor na quarta-feira, dia 4. Temos uma reportagem sobre isso aí, pessoal. Faça um comentário sobre dia 4, inclusive, sobre esse aumento aí. Fala algumas coisas sobre isso aí, tá? Eu vou deixar o vídeo para vocês aqui, o folder, para quem quiser dar uma olhada depois lá. O Estado é um dos principais responsáveis pela exportação dos produtos do Brasil para o país da América do Norte. Antes, a taxa de importação era de 25%. Agora, conforme o decreto despachado pelo presidente Donald Trump, a porcentagem é de 50%. Com a mudança, os órgãos ligados ao setor produtivo apontam preocupação. Para o Instituto Aço Brasil, que representa as siderúrgicas nacionais, por exemplo, a medida agrava e já delicado cenário global do setor, caracterizado pelo excesso de capacidade na ordem de 620 milhões de toneladas, especialmente no Espírito Santo. Em 2024, exportou 1,8 bilhão em produtos do aço. Já há observações na queda dos envios para fora do país em 2025.
Carolina Ferreira, gerente de estudos estratégicos do Observatório da Federação da Indústria do Espírito Santo, Findex, explica que os impactos com o início da tarifa ainda são desconhecidos, sobretudo devido às incertezas geradas por sucessivos anúncios tarifários de Trump. Porém, ela cita alguns cenários que são esperados. Uma das possibilidades é alguns importadores optarem por suspender os embarques de cargas previamente contratadas, mesmo que isso incorra em custos logísticos e contratuais relativos às suspensões exemplificadas. Outro cenário é o da possibilidade de manutenção dos volumes exportados nos próximos meses devido aos contratos de compra e venda e de embarques já estabelecidos entre exportador e importador. Isso, segundo Carolina, ocorreria porque, no curto prazo, o importador norte-americano não conseguiria o volume de aço necessário no mercado interno para substituir suas exportações a custos mais baixos. Por que isso aí, pessoal? Qual é a intenção do presidente americano isso aí? Segundo o ponto de vista dele, tá? Ele fala o seguinte, que os Estados Unidos deixaram sucatear todas as siderúrgicas lá. As maiores siderúrgicas dos Estados Unidos saíram de lá para a China, para toda a Ásia, inclusive aqui para a América do Sul também, procurando o quê? Melhores condições para se fabricar com preços melhores e conseguir fabricar o aço mais barato, mandando esse aço de volta para os Estados Unidos. Só que o Trump alega o seguinte, o país dele está sem fábricas, sem nada mais, não tem mão de obra hoje para os operários lá da construção, tanto no rumo de siderurgia, do rumo automotivo, dos setores automotivos, mas até os caras têm déficits em todos os ramos lá. Por quê? Porque não se fabrica nada lá nos Estados Unidos, importa-se tudo, e ele quer acabar com isso aí, porque o que ele alega? Ele alega o seguinte, se amanhã os Estados Unidos entrarem numa guerra, que pode acontecer isso aí com um país como a China, por exemplo, não terá condições de manter a sua fabricação militar no país, de navios, tanques. Por quê? Porque não tem siderúrgica mais lá, não tem nada lá. Só que para implantar isso aí, a siderúrgica, vai demorar pelo menos de 1 a 2 anos para começar a girar isso aí. Então, por isso que fala nessa reportagem, que os impactos profundos não podem não ser sentidos agora, mas provavelmente no futuro irá ser sentido. Por quê? Porque os americanos deixaram de comprar esse aço aqui do Brasil e de vários outros países. Como mencionei já nesse vídeo que eu falei que eu tenho aqui no canal para vocês, países como Canadá, México, todos foram atingidos por essa cotação, por essa taxação do Trump aí. O único país que não foi atingido foi a Grã-Bretanha, a Inglaterra. Por quê? Há um mês atrás, a Inglaterra fez um acordo com o Trump de deixar no máximo 25% dessa tarifa. E os americanos também ambos cederem, entraram no acordo e eles vão fazer o que os americanos querem, vice-versa, então eles entraram nesse acordo. Só que o Brasil não está negociando com os Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, o Trump assumiu o governo em janeiro. Até hoje, a nossa embaixadora que está lá em Washington não foi recebida lá ainda por nenhum secretário dos Estados Unidos. Nem o nosso embaixador aqui, o nosso ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, conseguiu um telefonema sequer com o Marco Rubio, com outro secretário de primeiro escalão do Trump. O Trump até hoje não nomeou uma embaixadora para o Brasil ou um embaixador para o Brasil. A embaixada dos Estados Unidos aqui não tem embaixador. Por quê? Porque o nosso governo atual não tem diálogo com o governo americano, infelizmente. E quem mais vai sofrer com isso aí são os empregados, são as pessoas. O cidadão que vai ser prejudicado, o pagador de imposto. Infelizmente vai acontecer isso aí, porque nós não temos hoje diálogo com o governo americano. E essas empresas, a ArcelorMittal, pelo que eu estou vendo aqui, que está investindo aqui no Espírito Santo e vai trabalhar com o mercado interno e com a América Latina, eu acho que eles não terão problemas. Agora, quem trabalha na exportação de produtos como o aço para os Estados Unidos e o alumínio, terá problema. Por quê? Vai diminuir essa venda. Então, fábricas provavelmente vão ser fechadas, projetos vão ser adiados aqui no país, vão deixar de montar novas fábricas aqui ou aumentar até o quadro de funcionários, porque não terá mercado externo. E o maior mercado hoje, brasileiro hoje, é a China e os Estados Unidos. Só que a China, que não se fala aqui muito, mas a China cada dia mais, cada dia menos,
cada dia mais ela cresce menos. Cada dia, se você for olhar o gráfico de crescimento da China, está muito menor nos últimos anos. Se eu não me engano, a previsão para esse ano é de 5%. Já foi até de 10% ao ano. Já pensou um país crescer 10% ao ano? Já aconteceu isso com a China. Só que está caindo cada dia mais esse crescimento, tá? E infelizmente, porque isso aí vai nos atingir diretamente. Ainda bem que nós, por outro lado, o Brasil sobrevive mais hoje de vender commodities, né? O agronegócio que está mantendo esse país aqui, o agronegócio que está segurando. Se vocês forem ver o gráfico hoje de exportações do Brasil e de crescimento, só o agronegócio que está crescendo. A nossa indústria, todo o nosso, principalmente serviços que mantém a maior parte da população empregada aqui hoje é setor de serviços. Está diminuindo a cada dia, principalmente em 2025. E a visão para o futuro aqui em relação à nossa economia está complicada, pessoal, está bem nebulosa. Então, nós temos que nos cuidar. O vídeo de hoje foi isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, pelo menos da informação, pelo menos. Uma parte foi boa e uma parte foi ruim. Curte, comente e compartilhe. E principalmente, se inscreva nos nossos canais. Nossos canais são pequenos e nós precisamos de inscritos. Valeu! Se você gostou, então se inscreva no canal.